Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026, lá se foi o primeiro mês do ano. Passa mais rápido do que notícia ruim, não é? Meu Deus do céu, temos muitas notícias, mas eu gostaria de fazer um lembrete a todos vocês. E não é pedir os likes, pedir para que se inscrevam no canal, porque eu já estou cansado de fazer isso, vocês sabem, nem precisamos pedir, porque vocês sabem. Mas eu gostaria de lembrar que eu sempre dou preferências para tentar fazer uma análise política do que vem acontecendo. Não gosto de simplesmente trazer manchetes e dar a notícia, porque isso vocês já leram em algum lugar, já ouviram em algum lugar. Portanto, eu quero explicar o seguinte, que no atual xadrez político, em torno aí do governador de São Paulo, principalmente, que não deixa de ser notícia também, essa situação revela uma tentativa persistente de setores da imprensa e de caciques partidários de criar uma narrativa de emancipação que, na verdade, ignora os princípios de lealdade e pragmatismo que regem o campo conservador. O principal ponto que existe no conservadorismo brasileiro é que nós, por tendência, sempre procuramos ser fiéis aos nossos pensamentos, às nossas condutas, procuramos sempre agir dentro da normalidade, dentro daquilo que rege a nossa Constituição, né? Mas a recente movimentação de Gilberto Kassab, que é um homem forte sim da política, mas longe de ser o dono do poder, como uns gostam de dizer, Gilberto Kassab, ao atrair o governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, para o PSD, e sinalizar uma aproximação com o governo federal, com o PT, com o líder petista, é um exemplo clássico de política de conveniência, que busca esvaziar a força da direita institucional. É uma forma de quebrar, rachar, contaminar a direita. E ele faz isso não somente com atitudes próprias, como influenciando, né, o próprio jornalismo a fazer o mesmo. Gilberto Kassab não apenas tentou tutelar o governo de São Paulo, mas também quis e até conseguiu por um determinado tempo plantar a semente da discórdia entre os conservadores, né? Entre o Tarcísio de Freitas e a base de sustentação mais fiel ao bolsonarismo. Diferente do que pregam os entusiastas de uma terceira via artificial, a visita do governador de São Paulo ao presidente Jair Bolsonaro não deve ser lida apenas como uma submissão, mas como um gesto de realismo político e fidelidade a um projeto de país que prioriza, sim, a ordem e a liberdade econômica. A decepção de certos aliados que parecem muito mais interessados em cargos e na manutenção do status filosófico do que os princípios, apenas confirma que o governador paulista mantém os pés no chão, compreendendo que qualquer projeto viável para 2026 passa pela coesão da direita bolsonarista, e não pela fragmentação proposta por figuras como Gilberto Kassab. Por quê? Obviamente que Tarcísio de Freitas sabe perfeitamente que, para continuar seu governo de São Paulo, sua grande força eleitoral é conservadora, é bolsonarista. Assim como o Flávio Bolsonaro sabe o tamanho da importância do apoio do governo de São Paulo para a sua candidatura, quando ele for oficialmente oficializado, né? Oficializado é ruim, né? Quando ele for oficializado como candidato.
A força eleitoral de São Paulo é estrondosa, é o maior colégio eleitoral do país. Mas o Tarcísio sabe, todo mundo sabe, que ele foi uma construção do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro construiu a carreira de Tarcísio de Freitas. Então é óbvio que ele não poderia nunca virar as costas para isso, mas se tentou por muito tempo criar na imprensa esta narrativa de que ele estaria virando as costas ao Jair Bolsonaro. Enquanto Gilberto Kassab flerta com o governo do líder petista e tenta se posicionar como o fiel da balança, a sinalização de Flávio Bolsonaro sobre a composição com a Federação União Progressista, que é a fusão do União Brasil do Antônio Rueda com o PP do Ciro Nogueira, o Flávio demonstra uma organização estratégica que visa blindar Tarcísio de Freitas contra as investidas isolacionistas. Vocês se lembram de que ontem, no vídeo de ontem, eu até comentei que o Ronaldo Caiado havia deixado a União Brasil, pois percebeu que não teria o apoio por parte do PP, do Ciro Nogueira, para sair candidato à presidência. E hoje, para completar, saiu a informação de que o Flávio Bolsonaro já começa a pensar numa possível chapa com alguém do PP como vice-presidente. E talvez possa vir a ser o próprio Ciro Nogueira, que há coisa de um mês e pouco atrás estava tentando se cacifar a serviço do Tarcísio, se o Tarcísio fosse o candidato. Muito bem, é só uma suposição. Agora, a tentativa de rotular a gratidão e o alinhamento do governador de São Paulo como falta de autonomia é uma tática velha de quem teme a consolidação de um sucessor técnico e conservador no cenário nacional no futuro. O governador tem demonstrado que sua personalidade é definida pela entrega de resultados e pela manutenção de compromissos firmados, mantendo-se distante das narrativas midiáticas que tentam a todo custo pintar um cenário de crise onde não existe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é fundamental lançarmos luz sobre a real engrenagem por trás dessas movimentações do Gilberto Kassab. Sob uma fachada de democratização do centro, o que vemos é a aplicação rigorosa do pragmatismo fisiológico que visa transformar o PSD no maior balcão de negócios legislativos do país para o próximo ciclo. Kassab quer tornar o PSD o maior partido dentro do Congresso Nacional. Ele sabe, Kassab sabe como nunca, que ele não é direita e muito menos esquerda. Isso ele disse na fundação do próprio partido. Ele é o quê? O centrão. Ele é o centro? Não, ele é o PSD, como ele mesmo afirmou. Por quê? Ele justamente dessa maneira pode jogar para o lado que mais for conveniente a ele, né? Jogar como preferir diante de situações específicas como as eleitorais. Então o Kassab não está preocupado com a direita nem com a esquerda, ele quer se dar bem, ele quer estar em contato com o poder. Então, a estratégia de atrair Ronaldo Caiado de Goiás, Ratinho Júnior, que é do PSD, Eduardo Leite, que é do PSD, numa jogada de mestre, né, atrair esses três nomes no cenário nacional, é um quesito de acumulação de capital político. Ele traz, teoricamente, votos do Caiado lá de Goiás para dentro do PSD, ele traz os votos do Ratinho Júnior no Paraná, traz os votos do Eduardo Leite, todos para dentro do PSD. Né? O Kassab não está colecionando presidenciáveis, ele não está preocupado em ter o seu candidato eleito a presidente. O que ele está fazendo é capturando as máquinas estaduais para garantir uma explosão nas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 2026. É isso que ele quer.
tentar emplacar deputados e senadores em Goiás, no Paraná, no Rio Grande do Sul, né? E, claro, ao filiar governadores de estados com forte tradição conservadora, nem tanto conservadora, mas que se dizem de direita, o PSD utiliza o prestígio desses gestores como puxadores de voto para eleger uma legião de parlamentares alinhados inicialmente a esse discurso de centro-direita do Kassab. Só que, no entanto, o histórico de Kassab nos ensina que esses votos, uma vez conquistados, tornam-se mercadorias de troca lá em Brasília. O perigo dessa estratégia reside na ambiguidade deliberada. Enquanto o PSD se fortalece no Sul e no Centro-Oeste, com nomes da oposição, ele mantém um pé em cada canoa, ao negociar apoio ao PT em redutos onde o governo federal ainda possui influência, como no Nordeste. O interesse é cristalino: conquistar o máximo de cadeiras no Senado, onde 54 das 81 vagas estarão em disputa, para ter o controle das indicações ao judiciário e ao poder de veto sobre o executivo. E vamos lembrar aqui que quanto maior o número de parlamentares, maior a sua fatia no fundo eleitoral, que é o que interessa aos presidentes de partidos. No ano passado, o Valdemar Costa Neto abocanhou mais de 2 bilhões de reais de fundo eleitoral. É muito dinheiro. Então esses presidentes de partidos não estão preocupados em direita ou esquerda, eles estão preocupados em se manterem no poder. O apoio ao PT em estados específicos não é por ideologia, mas uma transação. O PSD oferece o palanque estadual ao petismo em troca de legendas e recursos que garantem a eleição dos seus próprios deputados e senadores. Essa política do ganha-ganha pessoal do Kassab acaba por esvaziar a identidade das pautas conservadoras que ele diz defender, mas nós sabemos que ele não defende porcaria nenhuma. Ao trazer figuras como Caiado, Ratinho, como eu falei, para o mesmo guarda-chuva que abriga diálogos com o governo do Inácio, o Kassab tenta neutralizar a oposição ideológica, transformando-a em oposição meramente administrativa. Ele sabe que no segundo turno, todos que não passarem para o segundo turno terão que dar apoio ao Flávio Bolsonaro. Isso é fato. Ratinho, Eduardo Leite ou Caiado, seja lá quem for, Zema, vão ter que dar apoio ao Flávio Bolsonaro, que vai passar para o segundo turno. Isso é fato. Por quê? Porque, no caso do Kassab, como eu falei agora há pouco, ele está com um pé em cada canoa. Ele vai tentar ali negociar cargos, vai tentar negociar ministérios, porque esse é o papel dele. O objetivo final é que o PSD seja tão grande que qualquer governo, seja ele de direita ou por um infortúnio, né, a continuidade desse que aí está, seja obrigado a entregar ministérios, entregar o controle do orçamento para poderem sobreviver. É a institucionalização do partido do poder, que utiliza a popularidade de governadores sérios, alguns até que não, né, como escudo para suas manobras de bastidores. Então, como eu vinha dizendo já há um bom tempo, uns 3 meses, né, havia sim uma tendência de tentarem rachar a direita. Estavam sim querendo dividir a direita. Muitos duvidaram, muitos questionaram. Mas esta era a grande tentativa, porque óbvio que há uns 3 meses atrás, com o Jair Bolsonaro impedido de sair de casa, ele ainda estava em prisão domiciliar, não podendo se comunicar em redes sociais e por hora inelegível, evidentemente que teria que haver um novo nome para ser candidato. Naquele momento,
O nome que vinha apontando como grande possível nome bolsonarista era do Eduardo Bolsonaro e também do Tarcísio de Freitas e até Michele Bolsonaro. Mas o nosso presidente Jair Bolsonaro, trabalhando suas peças na cabeça, já que ele é sim um estrategista político, ele pesou todas as consequências de cada decisão. Inesperadamente veio a impossibilidade do Eduardo voltar ao Brasil, então ele acabou deixando de ser uma possibilidade. Sobrou, a princípio, Tarcísio e Michele. E a esquerdaiada, né, tocando fogo, apontando Tarcísio como candidato. E que ele iria trair Jair Bolsonaro, não ia dar atenção a Jair Bolsonaro. Mas aí, como vocês todos sabem, veio o golpe de mestre, né? O nosso mito tirou da cartola o nome do Flávio, que nem era cogitado a candidato à presidência. E eis que, hoje, o nome do Flávio Bolsonaro já supera o nome do que está ocupando a cadeira do Palácio do Planalto. Se consolidou rapidamente. E aí é óbvio, né? Os políticos, os que estão no topo, começaram a entender o jogo político como estava, começaram a perceber um movimento conservador como estava e começaram então a pular do barco da esquerda e se aproximar da direita. Ciro Nogueira já está, né? Não, o nome do Flávio já está consolidado. Falou isso há 2 dias atrás. Ele que no início falou que o nome do Flávio não teria capilaridade. O Caiado, que já havia se colocado como candidato, picou a mula, trocou de partido para tentar, através do PSD, quem sabe, ser o candidato. E o Kassab, quando viu que não conseguiu completar sua engenharia política, que era empurrar Tarcísio para concorrer à presidência e ele tentar o governo de São Paulo, assumiu que teria que dar apoio inicialmente a Ratinho Júnior. E agora ele está no compasso de espera para ver qual nome ele vai indicar e se realmente esse nome vai prosperar. Porque do lado conservador o nome de Flávio Bolsonaro já está consolidado. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer a vocês. Uma troca de ideias, né? Uma espécie de análise muito simples, porém, a meu ver, realista. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, claro, vocês vão deixar os likes, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, você vai se inscrever. Quem sabe a sua inscrição faça esse canal sair do lugar. É isso que eu espero, ok? Desejo a vocês um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.